Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, os alunos do Colégio Santa Clara que nos assistem. Eu quero falar hoje sobre um fato histórico lamentável, né? E reconhecido aqui no calendário oficial do município de São Paulo pela Lei 15.474, aprovada aqui nesta casa, que é o reconhecimento ao genocídio armênio de 1915. Genocídio esse que tirou a vida de 1,5 milhão de armênios. E o debate, eu já vim falar sobre esse tema aqui há um mês mais ou menos, e o debate continua. Agora, entre o embaixador da Turquia e o embaixador da Armênia. O embaixador da Turquia publicou um texto na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: alegações armênias distorcendo a verdade. E eu grifei alguns trechos aqui, depois eu vou mandar o pessoal da taquigrafia íntegra. Ele diz assim: os trágicos eventos de 1915 continuam sendo distorcidos por grupos nacionalistas da diáspora armênia, tentam impor uma memória unilateral baseada em meias-verdades, preconceitos e documentos falsificados. Depois tem um trecho que ele diz: ninguém nega o sofrimento dos armênios. O que é inadmissível é a consciência comum, é a apresentação unilateral de tal tragédia como genocídio. A diáspora armênia tenta fundamentar as suas alegações fazendo referência a publicações tendenciosas e distorcidas. E ainda diz: as alegações infundadas de genocídio se tornam um instrumento político. Esses são alguns trechos, depois eu vou passar para o pessoal da taquigrafia a íntegra. E o embaixador da Armênia responde, eu não sei se vou ter tempo de ler o texto inteiro, mas vou fazer o possível. Não pretendo, aspas, né? Não pretendo refletir sobre todas as distorções, porém respondo à pergunta do jornalista no lugar do embaixador Ersin, quando foi abordada a seguinte questão: porém foram mortos 1 milhão de armênios. Segundo o embaixador, torna-se claro que num país belicoso, como foi o Império Otomano, e sob sua determinação, era viável erradicar toda uma nação, exterminar mais de 1,5 milhão de armênios que habitavam a sua pátria milenar. E tal comportamento o senhor embaixador atribui a confrontos entre alguns grupos armênios e turcos que matavam uns aos outros. A liderança do Império já havia perpetrado o bárbaro massacre de 300 mil armênios ainda em fins do século XIX, e outros tantos armênios foram forçosamente convertidos ao islamismo. No período do governo dos assim conhecidos jovens turcos, em 1909, foi perpetrada a cruel chacina de 30 mil armênios só na cidade de Adana. Porventura pode-se insistir que, depois de tudo aquilo, as autoridades turcas estariam imbuídas de um súbito sentimento de tolerância, se, partindo das premissas humanitárias, organizaram um enorme destacamento constituído de 30 mil elementos, que realizou a limpeza, entre aspas, ou seja, exterminou todas as províncias armênias, e, a fim de não enfrentar qualquer resistência, convocou para o alistamento militar mais de 200 mil jovens em idade militar e também adultos, os quais foram extintos nos quartéis turcos. São inúmeras as provas sobre o genocídio perpetrado contra o povo armênio. Porém, visto que o próprio embaixador da Turquia aceita que o genocídio é uma decisão categórica e sistemática de um governo visando a extinção de uma raça, mas nega o fato de as autoridades turcas o terem organizado, considero ser necessário citar aqui algumas declarações e manifestações feitas por parte das próprias autoridades jovens turcos. Aqui eu vou citar duas frases e depois vou tentar concluir o texto. Não pode existir qualquer questão de igualdade até não concluirmos o nosso objetivo de otomanizar o império, uma questão que requer trabalho permanente. Ou, a maior parte do dinheiro obtido por nós e pelo nosso comitê é oriundo de bens dos armênios. Nossos emissários têm jurado que tudo o que eles saqueiam dos armênios é transferido ao nosso central.
Aí continua o texto dizendo o seguinte, surge a pergunta, estou concluindo, presidente, mais um pouquinho só. Surge a pergunta, por que aconteceu o genocídio contra o povo armênio? Suas causas políticas são nítidas e conhecidas. Salvar ao menos parte do império que desmoronava e não conceder independência aos armênios. Armênia sem armênios. Era a senha política dos criminosos. Na Conferência das Nações realizada em Berlim em 1878, no artigo 61, do conhecido Tratado de Berlim, o Império Otomano assumia formalmente perante os Estados europeus o dever de garantir a segurança dos armênios e realizar melhoramentos nas províncias armênias e pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, com base no acordo internacional, os armênios haviam obtido ampla autonomia dentro do Império Otomano, o que significa que qualquer usurpação contra os armênios nesse império seria condenável por si só. Apesar disso, as autoridades otomanas optaram pela perpetração do maior crime do início do século XX, com o intuito de esquivar-se de suas obrigações internacionais, crime esse que ainda em 24 de maio de 1915 seria condenado de forma categórica por França, Grã-Bretanha e Rússia, como ato criminoso contra a humanidade e a civilização, destacando especificamente a culpa e o frequente apoio das autoridades turco-otomanas pela exterminação dos armênios e extinguindo a punição de todos os culpados. Logo, o genocídio de 1915 era tido pelos Estados como condenável e um crime injustificável. Não é por acaso que Rafael Lemkin, autor da terminologia genocídio, tenha enfatizado que o texto dessa palavra, definida por ele ainda em 1933, estava fundamentado e baseado no genocídio perpetrado contra os armênios em 1915. Alegra-me ver, contudo, que nos últimos anos a opinião pública progressista turca tem deixado de lado a negação e ela própria condena hoje o nefasto crime perpetrado contra os armênios. Saliente-se, ademais, que nossos dois povos vivem e hão de continuar a viver lado a lado, e espera-se que cedo ou tarde o governo da Turquia também renuncie à sua política de negação e o embaixador da Turquia não seja mais obrigado a se ocupar com a desnecessária deturpação dos fatos históricos. Azrod Zahirian, embaixador da República Armênia no Brasil. Desculpa a pressa, obrigado, presidente, pela tolerância do tempo, e eu quero encerrar, senhor presidente, solicitando a Vossa Excelência um minuto de silêncio em homenagem a 1,5 milhão de vítimas do genocídio armênio ocorrido e lembrado nessa data de 24 de abril. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Passemos a um minuto de silêncio em memória do povo armênio.